Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamoro especial Lendas Japonesas com um grande convidado, um grande jogador para vocês degustarem a história. Hoje temos nada mais nada menos que Atsushi Yanagisawa, o grande ruim atacante da seleção japonesa, um dos nomes mais polêmicos que passaram pela seleção. E aqui você, ouvinte, saberá de tudo o que rolou na carreira deste menino. Como sempre, estamos aqui, Elias Falars na apresentação, comentários do Mr. Thiago Cruz, que vai me ajudar a destrinchar esta gostosa história do Yanagisawa. Tudo bem com você, Thiagão? Salve, salve, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Chegamos ao último especial dos Lendas Japonesas da temporada 2020. Fechamos aí mais um jogador e dessa vez, né, um jogador com muitas polêmicas, como o Elias falou, mais um da geração de ouro, porque sim, nós somos eternas viúvas dessa geração aí. Mas com bastante informação, muita coisa extra e um detalhe muito interessante que eu já quero abrir esse programa de hoje, Elias, falando. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente da velha guarda que confunde muito o Takahara com o Yanagisawa. Mas que no Unilever era fácil, né? Que o Takahara era o parrudinho e o Yanagisawa era o magrinho, né? Lá no time. Verdade. E eu falo isso porque eu era um deles, tá? Durante muitos anos eu sempre confundi, cara, quem que é o Takahara, quem que é o Yanagisawa? Eu sempre confundi um com o outro. Mas o camisa 9 e o camisa 3 são muito diferentes, então são realmente muita coisa interessante para se discutir. Ainda mais no começo, né? Que entre 2000 e 2001 o Yanagisawa inclusive jogava com a camisa 9 também, né? É verdade, tinha mais essa também, né? Ele se consolidou com a 13 mesmo em 2002, assim. Que ficou fixo. Antes isso foi a camisa 9. Era 9, já jogou com a 10 também, jogou com a 27, com a 33, o que davam pra ele usava. Olha só, e lembrando que o jogador de hoje faz parte daquela nossa playlist especial de jogadores lendários do futebol japonês, jogadores com muita história para contar. Então, nós já falamos sobre Kazu, sobre Nakata, sobre Nakamura, Kawaguchi, Matsuda, Ono, Narazaki, Gon Nakayama, Alex Santos, Nishino, nossa, Kamamoto, tem jogador pra caramba. Nakazawa, Keisuke Honda, o último foi sobre o Naohiro Takahara. Então a gente até recomenda que escute esse e depois escute aquele do Takahara, que vai ser meio que quase complementar um no outro, né? Já que são jogadores que passaram por muitas coisas juntos em questão de seleção. E este é o assunto principal de hoje. A torcida do Kashima vai adorar. Primeira referência nerd do programa, né? Tipo o filme da Marvel, né? Que um completa o outro, eles têm que assistir todos pra saber. Tem que assistir todos pra completar, exatamente. É o Hinomaru Verso. Exato. Que desgraça. Bom, o nosso menino lindo, Thiagão, ele nasceu num lugar que você adora, né? Ele nasceu em Toyama. Olha aí. No dia 27 de maio de 77. Ele é torcedor do Cataler, na brincadeira. Coitado. Nessa época nem tinha, né? Nem tinha Continuando aqui, ele teve a carreira juvenil formada ali no Toyama Daiichi High School, né, Thiagão? Entre 93 e 95. Em 95, como o Thiagão vai falar daqui a pouco, ele já estava no plantel do Kashima, só que o famoso trainee, né, Thiagão? Tava fazendo estágio ali no plantel, e ele foi efetivado de vez para entrar no time profissional, inclusive jogar, né, dentro de campo, que antes ele ficava no banquinho ali para conversar, para ganhar aquela experiência, apenas em 96, né? Em 96, já no primeiro ano, ele teve 8 partidas pela equipe principal, marcou seus 5 golzinhos, foi uma estreia muito boa, né? Apesar de ter jogado pouco, fez bastante gol, também figurou na Copa do Imperador, fez uma partidinha, na Copa Bolacha ele jogou 6 partidas, né? Que geralmente são os reservas que jogam mais, e marcou seu golzinho. Foi uma estreia bem bacana mesmo do nosso atacante, né? Eu aproveitei esse gancho aí desse primeiro ano do Kashima para você contar uma história que você estava pesquisando sobre a Yanagisawa aí. Já achou uns fatos interessantes, né? Pois é, não, é mais sobre a questão do futebol japonês daquela época, né, que foi a temporada que o Kashima foi campeão em cima do Nagoya Grampus, né, em 96. O técnico já era
o nosso querido Zico, né? E nesse jogo o Kashima venceu por 4-2 e o Yanagisawa estava no banco de reservas, né? Ele tinha 19 anos e tudo mais, então obviamente ele acabou não jogando essa partida. Mas uma coisa muito engraçada que eu tava vendo, detalhe interessante, né? Esse highlight desse jogo tá lá no canal oficial no YouTube da J-League Internacional, tá? Então se procurar lá Kashima Antlers 4-2 na Guerra Grams, vai aparecer lá esse highlight desse jogo decisivo, que é 7 minutos, então é vários minutos do jogo. Que dá pra gente entender muito como que era o futebol japonês naquela época. E Elias, teve um negócio que chamou muito minha atenção, assim, né? Aos 65 minutos teve um gol do Mazinho, né? O Kashima já estava vencendo por 2-1, né? Um gol do Alexandre Torres pelo Nagoya, e depois 2 do Manaka para a equipe do Kashima. E aí, o Mazinho fez um gol. Aí sabe o que ele fez, Elias? Ele tirou a camisa pra dar pra um torcedor e ele tava com uma camisa por baixo. Então o cara jogou com 2 camisetas por dentro da roupa, então não dá pra você ver que o cara tava com 2 camisetas. E o cara tirou uma camisa pra dar assim pro torcedor, cara. Tipo, sabe, parece GIF quando você tira o GIF tirando a roupa, mas tá com outra por baixo. É basicamente isso, sabe? É muito, um negócio assim, muito do aleatório, assim, cara. Eu falei, caraca, mano, o cara tá jogando com 2 camisas. E o mais legal nesse lance é se você ver esse jogo pelo highlight da J-League Internacional, dá pra ouvir antes do gol o Zico gritar pro Mazinho: Mazinho, capricha nessa que vai ter mais oportunidade, né? Então, tipo assim, ele vai lá, faz o gol, depois ele aparece em mais um lance. Então, assim, são pequenas nuances do futebol japonês dos anos 90 que infelizmente a gente não consegue encontrar esses jogos inteiros para se ver. Realmente um negócio muito restrito, muito complicado de se encontrar. Então é muito bacana quando a gente tem acesso a esses jogos antigos. Então eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha aí no Throwback, né, da temporada 96 lá na J-League Internacional. Pô, bacana, hein? Sensacional aí a lembrança do nosso querido Thiago Henrique Cruz. Agora imagina você jogar nos anos 90 com aquele tecido fede, quente, exatamente, que é o diabo. Com duas camisas. No Japão, que no verão, calor do inferno. Pois é, não, realmente é um negócio absurdo. Uma coisa muito legal também, que é muito diferente na J-League mesmo, né? É o esquema desses jogos antigos que normalmente acabava à noite, praticamente, né? Era um jogo no período da noite, já no final da tarde pro começo da noite. E ali, pra comemorar o título, eles apagavam a luz do estádio, aí eles ligavam uma luz que ficava só nos jogadores no centro do campo, aí eles faziam tipo uma volta olímpica, mais ou menos uma volta olímpica, correndo pelo campo, e ficava só essa luz nos jogadores mesmo, e o resto do estádio todo apagado. Realmente é um negócio único, que só a J-League proporciona pra gente. Infelizmente, né? Antigamente, hoje em dia já não é mais assim, né? Eram charmes, assim, exóticos, né? Sim, com a música de fundo, a música tema da J-League, antiga e tudo mais, né? Aquele solinho de guitarra, né? Muito clássico. E com certeza esse time da equipe do Nagoya, né? Perdão, da equipe do Kashima de 96, que era uma equipe recheada de nomes assim interessantíssimos, né? O próprio Akita, Jorginho, Naoki Soma, né? Yasuto Honda, né, Manaka, são todos jogadores, Mazinho, entre outros, que com certeza eram muito mais experientes e claro que essa experiência foi muito absorvida pelos rookies daquela temporada e um deles, obviamente, né, o Yanagisawa, né? Sim, inclusive o Yasuto Honda é considerado aí uma das grandes injustiças de não ter jogado a Copa de 98, né? O pessoal gostava muito do Yasuto Honda, ele acabou ficando de fora. Pra quem não sabe, comparando com jogadores modernos, assim, que vocês conhecem melhor, com quem que a gente pode comparar o Yasuto Honda, cara? Deixa eu adoro fazer essas estatísticas, essas comparações, assim, o Thiagão sabe. Hoje em dia, né? Porque ele é assim, ele era um jogador, obviamente, um pouco mais, obviamente, mais defensivo, né? Ele era um cara que jogava ali no meio, mas ele era o que? Ele jogava era um meia meio. Ele era um meia, mas ele jogava bastante de volante também, né? Dá pra comparar assim com um Shibasaki da vida, assim. Pode ser um Shibasaki. Sabe o que é o Endo do Kashima hoje em dia, que é aquele cara que do toque de bola, que joga um pouco mais recuado, talvez seja também um exemplo pra galera que um pouquinho mais nova, assim. É porque ele era um meia, mas ele era um defensive midfield, né? Então a gente pode dizer que ele era tipo um volante mesmo, né? E jogava muito bem, né? Se não me engano, na Copa 98 ele tava com 28 ou 29 anos, então assim, tinha condições de ir pra seleção, mas, né, acabou não indo, né? E eu, contar uma história engraçada agora, que o Yasuto Honda, ele começou no Honda, né? Verdade, né? Começou na equipe
da montadora, né? Uhum. O Honda no Honda. Honda no Honda. Mas vamos voltar pra Yanagsawa, que é o foco, que a gente começa devagar nos negócios. É demais, né? Aí já viu, né? O Yanagsawa, cara, é um jogador, assim, é um dos meus preferidos da geração de ouro, assim, tem um carinho enorme pro jogador, eu gosto muito dele. Tenho camisa, defendo ele. Claro que tem partes, assim, que são indefensáveis, né, que é complicado, né, mas é um jogador, assim, que eu tenho muito carinho, gosto muito dele. Eu costumo dizer que o Yanagsawa, ele é o atacante de Schrödinger, cara. Fazendo uma comparação. Lá vem outras nerdices, né? Você conhece a história do gato de Schrödinger, né? Cara, não, nem sei do que você tá falando, mano. Cara, é daquele lance da caixa lá, que você coloca um gato dentro da caixa com veneno e tal, e deixa a caixa fechada lá. O gato pode estar vivo, pode estar morto, entendeu? Mas tá, entendi. Caraca, mano. As analogias. Né? Olha a analogia muito louca, mano. E pra mim, assim, que o Yanagsawa, ele é um excelente jogador e uma merda ao mesmo tempo, sabe? Ele é contrário. Uma coisa que é muito louca, gente, olha só como o tempo passa, né? Sabe quem era, assim... Vamos dizer, é que 22 anos em 96 não dá pra considerar um cara um rookie, né? Apesar da G-League ser muito nova. Mas junto com o Yanagsawa, naquele Kashima, o Toru Onik, que hoje é treinador do Kawasaki Frontale e tudo mais, era banco daquela equipe de 96 junto com o Yanagsawa, né? Então, assim, muitos jogadores daquela geração, daquela época do finalzinho dos anos 90, são figuras importantes ainda ativas fora em campo do futebol japonês até hoje, né? Então, tipo assim, o Yanagsawa, obviamente, como toda a geração de ouro, não jogou com o Zés ninguém, né? Jogou realmente com uma geração muito, muito em ascensão do futebol japonês, claro, com muitos problemas defensivos, com muitas falhas na hora ali de você engrossar esse jogador para o mercado internacional. A gente vai falar, a gente sempre tem essa problemática do jogador japonês quando vai para jogar fora do país, mas é sempre bom lembrar que esses jogadores, eles não se destacaram porque eles jogavam sozinhos. Não, realmente tinha todo um grupo de jogadores jovens naquela época que vinham pós-Zico, pós-Kazu e tudo mais, que tinham vontade de vencer e jogavam para isso, né? Então essa equipe do Kashima, que era muito competente, mostrava isso, né? Até por isso o Kashima foi dominante durante uma boa parte dos anos 90 do futebol japonês, né? Sim. Não, e apesar de ter esses jogadores mais veteranos na frente do ataque, né? Tinha o Mazinho, tinha o Kurosaki, tinha o Manaka, como você disse, né? Também tinham jogadores novos que inclusive fizeram duplas assim infernais, duplas muito boas no Kashima. O próprio Yanagsawa com o Hirase, né? Que foi uma dupla muito legal. E a curiosidade, que mais tarde, né, em 96 não rendeu, que tinha o Yanagsawa e o Suzuki, né? Por quê? Porque o Suzuki nessa época tinha recém saído o CFZ aqui no Brasil, né? Lá no Rio de Janeiro. E o Suzuki veio jogar aqui no Brasil para jogar a segunda divisão carioca no Rio, né? No CFZ Rio. Caraca, eu não sabia disso aí não, mano. Que loucura, mano. O Suzuki veio pro Brasil pra jogar a Série B do Carioca. Em 96 e 97, né? Ele ficou um ano estagiando aqui no Rio de Janeiro, por indicação do próprio Zico, né? O próprio Zico trouxe aí pra ele ganhar aquela experiência. Inclusive, ele foi artilheiro do Campeonato Carioca lá na segundona Carioca. Caraca, mano, olha só histórias que a gente só... Então, pra vocês verem, né? O Suzuki, obviamente que ele merece um programa especial também, que é um jogador também muito, muito interessante também. E são jogadores que você vê, né? Que eles queriam aprender de uma certa maneira, claro, tava lá em Naxal aprendendo com o Zico e com todos os jogadores, Mazinho e toda aquela turma lá, de jogadores mais experientes e rodados da sua grande maioria, né? E aí alguns outros vinham pro Brasil, tentavam alguns outros polos diferentes para tentar adquirir essa experiência. Até porque a Copa do Mundo 98 era uma realidade pro Japão, todo mundo já esperava que o Japão chegasse para 98 e 2 anos depois já sairia já a confirmação da Copa do Mundo 2002 no Japão e aí, claro, né, começa toda aquela corrida para você desenvolver bons jogadores para 2002, né? Exato. E só mais 2 comentários aleatórios assim. Primeiro, que nessa época você falou de treinadores, né? Um treinador que jogava nessa época no Kashima era o Masatada Ishii, né? Meio campista. Verdade, o Ishii, verdade. Treinou o Kashima e tal. E continuando aquele lance do Suzuki, eu tenho uma revista Placar de 97, até preciso achar. Eu escaneei, tá no computador antigo, que tem a matéria do Suzuki.
Que da hora. Se você achar, por favor, manda pra gente, a gente vai colocar lá na página do Rinomaru lá. Eu vou mandar sim, preciso procurar isso aí. Eu sei que tá aqui em casa em algum lugar. Mas o scan, se eu não me engano, tá no computador antigo, mas enfim, eu tenho lá. Tiagão, vamos voltar pra Nexal? Vamos lá. Na segunda temporada do Kashima já como titular, né? Foram 25 partidas e 8 golzinhos na liga. Copa do Imperador, 5 jogos e 2 gols. E a Copa Bolachinha, 9 jogos e também 2 gols, né? Você vê que a média de gols dele já vai aumentando. Ele que inclusive nessa época, a gente vai falar muito sobre a seleção japonesa, mas nessa época ele já despertava o interesse, né? Já fazia parte do elenco da seleção sub-20 do Japão, né, Tiagão? Então era um cara que estava em ascensão mesmo no campeonato, né? Sim, e obviamente, como boa ascensão em campeonato, o centroavante era uma questão de tempo e talvez um pouquinho mais de experiência para conseguir chegar ou na seleção japonesa ou conseguir um contrato para uma equipe fora do Japão, né? Então, que naquela época, não só no Japão, mas o mundo inteiro já ficava de olho nos jogadores, né, da liga, né? Então, tanto que em 98 o Nakata assinou com a equipe do Perugia, né? Então já era realidade esse lance do mundo inteiro focar nos jogadores. Eu tava dando uma olhadinha nos lances, os gols, né? Obviamente que se você colocar também o nome Natsuki Yanagisawa, tem muitos lances e muitos compilados de gols. E assim, é uma coisa que você falou no começo do programa, que a gente sempre conversa sobre, a gente fez piadas sobre isso e tudo mais em vários momentos, que assim, ele é um excelente, né, jogador, em alguns momentos é um péssimo centroavante, né? Então ele já perdeu muitos gols feitos, mas vendo assim os lances desse Yanagisawa dos anos finalzinho dos anos 90, 98, 99, até lá 2001, 2002, na minha concepção, Elias, ele era talvez o máximo de qualidade e versatilidade que um jogador poderia ter jogando só na J-League. Porque assim, ele não era o jogador de força. O Yanagisawa, ele não era o cara que finalizava só pancada, que fazia gols no ângulo. O negócio dele era o quê? Receber a bola, né? Tirar do goleiro, finalizar no canto do gol, sabe? Sair, jogar sempre no erro do defensor. Teve muitos lances, praticamente muito parecidos, que ele recebe a bola, ele domina, né, com a perna esquerda, joga para a direita e finaliza no canto. Domina com a perna direita, finaliza com a perna esquerda. Dá uma bolinha de bico sem muita força. Assim, é um jogador meio técnico. Claro, depois teve até pelo próprio Kashima, não sei se foi pelo Kashima, eu acho que foi pelo Kashima, pelo uniforme que eu lembro de cabeça, que é o uniforme meio cinza, que já fez gol de bicicleta. Então assim, é um cara que tinha assim toda essa capacidade de jogar com a bola nos pés, de fazer movimentos entre os zagueiros, de enganar o goleiro. Então assim, ele não era um jogador ruim, muito pelo contrário, né? O problema dele, eu acredito que certos momentos que ele deveria ser muito decisivo, que é a hora que pesa, né, ele ser o centroavante de uma equipe, aí foi a hora que algumas vezes ele acabou falhando, né? Então a gente vai lembrar de lances da seleção japonesa, depois teve alguns lances no Kashima até que acabou meio que combinando, né, para a segunda vinda dele pro Kashima não ter sido tão boa assim. Então assim, isso mostra um pouco também que por mais que ele seja um bom jogador, esses momentos cruciais, 2 ou 3 que ele deixou passar um gol, meio que pontuou negativamente um pouco a imagem dele, né? Mas obviamente que pra gente não apaga a história do cara, né? Só que pra uma equipe, pra um dirigente, pra uma Copa do Mundo, isso realmente faz muita diferença, né? Aí detalhe, o Yanagisawa não só um atacante, como é mais um segundo atacante do que um atacante também, né? Então ele municia muito. A gente vai falar dessa parte da seleção japonesa, mas ele municiava muito o Takahara, deu assistência em Copa do Mundo, distribuía jogo, então ele tinha essa versatilidade de atuar como segundo atacante, como o apoiador, né, do atacante principal. Ele não era alto, não era jogador de 1,77, 1,78 de altura. Era, obviamente, no papel ele era um destro, né? Chutava com o pé direito, mas ele também fazia alguns gols e sabia movimentar muito bem a bola com o pé esquerdo. Por isso, como o Elias falou, né? A função dele era como centroavante, mas se você colocar em qualquer site aí de
de posicionamento do jogador, até o próprio Transmarket mostra um pouco isso. Ele tinha as posições secundárias, era tanto ponta esquerda como ponta direita, né? Então ele sabia jogar muito bem, jogar fora da área, né? E aí, obviamente, quando joga um Takahara na seleção, ou põe outro jogador na equipe do Kashima, ou até o próprio do Kyoto, que joga como um centroavante, você consegue recuar ele e ter essa mesma qualidade de bola, né? E infiltração do jogador jogando por fora, né? Na verdade, então, ele conseguia tirar recursos, né? Ele tinha qualidade para tirar esses recursos, né? Então, não dá, é até pecado, é até feio você falar assim, o Nexal é um bosta, não fez nada, não tem história, sabe? É muito errado falar isso. Exatamente. Eu acho que isso entra errado também com a mesma frase, mas é o jogador que se destacou porque estava no Kashima e o Kashima era a melhor equipe daquele momento do futebol japonês, né? Eu acho que também não vem muito por essas também, né? O Kashima teve bons times durante muitos anos, mas o Kashima ele não foi predominantemente o Barcelona japonês dos anos 90, né? O Kashima teve alguns títulos, né? Ganhou em 96, ganhou em 98 de novo, ganhou em 2000, ganhou em 2001. Mas nesse meio tempo teve Jubiluata, que conseguiu beliscar 3 títulos, né, entre as pausas do Kashima. Antes disso tudo, né, teve lá os 2 títulos iniciais da liga, que foi com o Verde Kawasaki, depois veio o Marinos, para depois começar a equipe do Kashima conseguir os seus títulos, né. Então, assim, ele estava numa das melhores equipes do campeonato, mas não era a equipe predominante do campeonato. Não tinha só o Kashima de boa equipe no Japão, né. É verdade, tinha muita qualidade, tinha muito time bom, jogadores bons, né? É injusto assim você falar. Exatamente. E depois de 2001, né, ele ficou mais 2 anos, um ano e meio, né, que ele saiu em 2003, se não me engano, né, para o futebol italiano. E nesses 2 anos, os campeões de 2002 e 2003 foram o Jubiluata novamente, né, o trio do Jubiluata. E depois, em 2003, a gente já entraria no ano que seria a vitória do Marinos da J-League, que também ganharia em 2004 novamente. Uhum. Indo para 98 agora, que foi a melhor temporada do Yanagisawa em todos os tempos de J-League. Foram 32 partidas, 22 gols na liga. Na Copa do Imperador, uma partidinha só. Na Copa Bolacha foram 5 partidinhas. O Yanagisawa, em 98, além de ter feito aí seus 22 golzinhos, ajudou no título aí do Kashima. Ele esteve até na pré-lista, né, de jogadores da Copa do Mundo em 98, naquela famosa lista reserva, né, que Sim. tem alguns jogadores não muito cotados, jogadores aí da seleção olímpica e tudo mais, né, e ele conseguiu ficar nessa lista. Inclusive, em 98 ele entrou no Best Eleven da J-League, né, pela primeira vez, assim. Olha aí, novo, então em 98 ele estava com 21 anos, é isso, né? Isso. 20 para 21 anos, né? Ele que foi Best Eleven em 3 oportunidades, né? 98, 2001 e 2008. Caramba. Eu em 98? Esqueci de falar em 97, desculpa, Thiago, interromper, que ele foi eleito o Rookie, né, do ano. Tá, então beleza, né? Sim. Então 96 ele tem algumas chances no segundo ano, obviamente, como jogador principal que você falou e titular, né? Com vários gols, ele foi considerado um dos novatos do ano, né? E 98 é um ano muito, muito importante para a história da J-League como um todo, né? Uhum. Então você tem o Kashima campeão, aí você tem, por exemplo, a promoção para a Liga do Console Sapporo, né? Aí o início para o próximo ano, então durante tudo 98 teve toda a conversa para se iniciar uma segunda divisão para 99, né? Tem aquele ano fatídico do fim do Yokohama Flowers para fazer a fusão junto com o Marinos, né? Então realmente teve muita coisa importante em 98, obviamente também da Copa do Mundo, também foi um marco muito importante, né? A estreia da Copa do Mundo com um grupo complicado e tudo mais lá. Mas assim, Elias, diferentemente do que acontece muito aqui no Brasil, quando existe não uma forçação de barra, mas existe sim vou dar um exemplo. Neymar e Ganso deveriam ter ido para a Copa 90, não, para a Copa 2010, né? E todo mundo ficou muito tempo, os jornais falando, a mídia falando que nossa, teria que ter uma chance. No caso do Yanagisawa, teve esse talvez, será que teve um pouco desse burburinho? Pô, o cara foi
considerado o rookie do ano 97, estamos em 98, ano de Copa do Mundo. Talvez, será que teve um pouco desse clamor um pouco mais por ele para 98, ou você acha que dificilmente ele ia para a Copa do Mundo 98? Não, mesmo? dificilmente, porque ele não tinha nem estreado na seleção principal ainda, né? Era só sondagem, só seleções de base e tudo mais. E teve um fator principal que desbancou todas as faltas, né, de convocação de jogador, que foi a não convocação do Cazu, né? Então isso acabou tapando tudo isso. Essa convocação do Cazu tapou todos os outros buracos e a mídia só batia nisso, né? Entendi. Porque realmente, né, o Cazu fora da Copa com certeza tem, né, obviamente que foi o assunto mais falado de todo aquele ano de 98, né? Uhum. Bom, em 99, Thiagão, o nosso super Nanagisawa, como eu adoro falar, ele teve 26 partidas, ele teve uma lesão, primeira lesão aí, não conseguiu jogar o campeonato inteiro. Foram 26 partidas e 9 golzinhos, Copa do Imperador 2 partidas, e na Copa Bolachinha 3 partidas e 1 golzinho, né? Mas conseguiu fazer sua média de pelo menos fazer 10 gols por ano, né? Uhum. Já tá ótimo, já. Uhum. E esse Kashima aí de 99 foi um Kashima muito dolorido, né? Porque foi um time que já vinha de título importante e tal, mas acabou sucumbindo para as duas forças de Shizuoka, que era o Júbilo e o Shimizu, né? Acabou ficando aí como apenas coadjuvante na J-League, né? Tanto que acabaram sendo a final, né? Os outros finalistas, né? E primeiro e segundo foi, obviamente, né? O Júbilo Iwata e o Shimizu, né? Uhum. Inclusive, eu adoro falar isso, cara. Aquela final épica lá. Pra mim foi a melhor final de todos os tempos da J-League, e foi Júbilo e Shimizu. Eu nem curto muitos times, cara, mas só por ser assim... A final foi muito boa, né? E não é uma cidade de grande centro, assim, né? Que todo mundo fica valorizando Tóquio, todo mundo fica valorizando Yokohama, Osaka, não sei o que, mas, porra, Shizuoka, assim, foi a capital do futebol japonês em 99. Sim. E dificilmente depois dos títulos do Júbilo voltaria a ser novamente, né? Ficou muito mais complicado, né? Uma pena. É uma pena que os dois times estão na merda também, né? Se você está ouvindo esse podcast na década que estamos, né, 2020 para 2021, né, realmente, a gente está vendo o Júbilo hoje na segunda divisão, né, e a equipe dos times, umas temporadas mais ou menos e outras muito moribundas em alguns momentos também, né, então realmente é muito complicado. Acho muito difícil disso acontecer novamente. Muito difícil, muito difícil. Complicado. Chegamos em 2000, que foi um ano muito bom para o Nanagisawa, tanto no Kashima quanto na seleção, né? Foram 26 partidas novamente com 6 golzinhos. Na Copa do Imperador foram 3 partidas e 1 golzinho. E na Copinha Bolaticha, 3 partidas e nenhum gol, né? Ele que teve destaque no Kashima e teve destaque na seleção japonesa. A seleção japonesa eu vou falar daqui a pouco, né? Só vou dar um pequeno spoiler. Ele foi um dos principais jogadores tanto na seleção olímpica quanto no título da Copa da Ásia 2000, né? Verdade, né? Pô, e uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né? É que em 98 as coisas não deram muito certo. Acabou ganhando a Supercopa do Japão, para não falar que não ganhou alguma coisa, mas vem de 97, né, para o ano que não ganhou na 98, e 99 também foi um ano mais difícil, mas 97 a equipe ganhou tudo, né, ganhou o J-League, ganhou a Copa do Imperador, né, a equipe vinha realmente uma super equipe a 2 anos mais difíceis, né, aí chega em 2000, consegue ganhar a J-League, ganha a Copa do Imperador, né, volta a ser um grande papatítulo, né, dos anos no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 com a equipe do Kashima, mas assim, é uma outra equipe, né, e lá tá o Nanagisawa, independente das mudanças ou não, o cara fazendo seus gols, sendo a referência no ataque da equipe, conseguindo mais um título, né. E essa equipe de 2000, ela é muito, não só que você havia dito com a equipe de 96, que é muito querida, né, essa equipe de 2000 do Kashima, ela é muito querida também, é um dos times que o pessoal lá mais gosta, porque tem nomes muito emblemáticos, né? Já tinha sido consolidado aí a dupla Hirase, a dupla Hirase e Nanagisawa, né? No ataque do time. Nosso querido Naoki Soma continuava jogando no auge, né? Tinha a duplinha na lateral, Narahashi
e o Naoki Soma, né? Quem tava se destacando também era o próprio Koji Nakata, né? Koji Nakata, que fez gol na final, inclusive, contra o Marinos, né? Uma outra cria da base aí do Kashima. Sim, sim. Quem teve participação especial, que eu falo assim, que jogou pouco, mas jogou, foi o Bebeto, né? O Bebeto jogou pouquíssimo, né, na equipe, né? Verdade, né? Uma passagem bem assim, discreta, assim, a gente pode dizer assim, né? Mas jogou, né? Mas tá lá na suma de tudo, né? Tanto que na final até consegui achar essas informações, né? A final de League de 2000, a final foi entre Kashima versus Yokohama F. Marinos. O Kashima ganhou por 3-0 com gols de Suzuki, Narahashi e Koji Nakata. Então... E daí tinha essa piazada da base, né, que já era realidade nessa época. Eu falei dos dois, tinha os próprios Suzuki, que você disse, nosso querido Motoyama, o Gasawara, né, então quem surgiu nesse time, mas não chegou a participar de uma partida na liga, é o Nozawa, né, mas já tava aí subindo no Kashima. O Sogahata tava começando a ganhar destaque. Era complicado porque naquela época o Takakura, ele já tava muito consolidado no time, né. Mas na temporada seguinte, em 2001, o Sogahata roubou a vaga dele no time e não saiu mais de lá, né? E não saiu de lá até o final da carreira, praticamente, né? E, inclusive, essa roubada do Sogahata aí, em 2001, rendeu a convocação, as primeiras convocações para a seleção japonesa, né? Verdade, isso realmente é sempre bom lembrar, né? Sim, mas estamos voltando a falar do Kashima dominante, que ganhou 2 competições no mesmo ano, vem para 2001, consegue mais o título, né, o último, né, com o Yanagisawa na equipe, né, mas assim, muito relevante ainda, né, consegue ganhar em 2001 mais um campeonato, fica nas semifinais da Copa da Liga, né, a Copa do Imperador acabou ficando nas quartas de final, mas ainda é um ano muito positivo também, né. Não, foi um ano bem positivo para o nosso querido Nanagisawa. Jogou 2002, um ano muito bom para ele também, foram 27 partidinhas aí, 7 golzinhos, Copa do Imperador, 5 jogos, 1 golzinho, Copinha Bolacha, apenas 3 partidas e nenhum gol marcado, né? No Kashima, ele teve aí umas atuações modestas e tal, mas na seleção que ele despontou, né, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, e chegando em 2003, lembrando que ele jogou apenas de fevereiro até junho na equipe do Kashima, porque ele fez seu primeiro contrato internacional, né? Foram 8 jogos aí com 2 golzinhos e não atuou em nenhuma competição além da J-League, né? Eu tenho um fato curioso para contar para você, não sei se eu já te falei isso, Thiagão, mas eu vi a apresentação do Yanagisawa quando ele assinou com a Sampdoria. Caramba, como você conseguiu ver isso, cara? Em 2003, Cara, mano. Foi um negócio bizarro, assim. Era pra eu ter ligado a TV na hora certa, cara. Não sei se você já ouviu falar daquele canal Rai, que tem canal italiano. TV que é o único canal italiano que a NET tem, acho que até hoje. Vocês têm cara, foi um negócio bizarro. Eu tava trocando canal, assim, de repente, Rai, programa esportivo, né? Tava falando das contratações das equipes italianas pra temporada 2003-2004, assim. De repente, na hora de Sampdoria, uma coletiva de imprensa, sem Yanagisawa sentadinho lá, bonitinho. Caralho, o que o Yanagisawa... Eu não entendia muito italiano, né? O que o Yanagisawa tá fazendo? Nem sabia, né? O que o Yanagisawa tá fazendo num canal italiano, mano? De repente aparece o carinha com uma camisa assim, azulzinha, na Sampdoria, vira de costas, 13, e Yanagisawa. Caralho, Yanagisawa tá na Itália, cara, do nada, assim. Que naquela época assim, eu tinha recém pego internet na minha vida, né? Não sabia pesquisar as paradas e tal. Meu Deus, não acredito, cara. O Yanagisawa tá na Itália e questão de horas depois eu gostava de assistir na ESPN aquele programa Futebol no Mundo, sabe? Que ficava contando as principais notícias do futebol por aí e tal. Apareceu lá na ESPN Brasil. Sampdoria contrata atacante japonês de destaque em Copa do Mundo e tal. Yanagisawa deu, nossa, a ESPN Brasil dando notícia da Yanagisawa também na Sampdoria. Caralho, o cara tá. Você vê, o mundo tá muito louco, né? Pica grossa, hein? Mas a questão é essa, beleza, essa história é muito bonita, é muito legal, mas é o seguinte, Elias, ele fez só 8 jogos, depois foi emprestado, eu não sei emprestado, não sei se foi vendido, por que ele não deu certo na Sampdoria? Cara, foi assim, na verdade foram 15 jogos na liga, né? 15 jogos, ok. Foram 15 jogos na liga, só que ele não fez gol, sabe? Foram 15 jogos na liga, 3 jogos na Copa da Itália, não fez gol.
Aí a Sampdoria colocou ele no banco, ele tava esquentando o banco porque foi difícil a adaptação dele ali no primeiro ano e tal. Aí teve um time, o Messina, ele tinha recém sido promovido na temporada 2004-2005 e tava procurando jogadores pro time, né? É isso que eles fizeram uma oferta pra Nadsal lá, baratinho, sabe, pra comprar. E a Sampdoria vendeu, já que esse cara vai ficar no banco aqui, nem vou pagar o salário dele, vamos vender pra essa porra desse Messina e se livrar desse cara. E ele acabou indo pro Messina na temporada seguinte. Ele que no Messina fez 22 partidas, na Liga não marcou gol. Na Copa Itália foram 4 partidas e um golzinho, fez seu primeiro golzinho. Finalmente, ele ficou um ano sem fazer gol lá na Itália. Na temporada seguinte fez até o seu golzinho. Infelizmente eu não consegui achar o vídeo desse gol. Até hoje eu tenho curiosidade, não acho, cara. Pesquisa em japonês, pesquisa em italiano. Não acho essa desgraça de gol. Mas foi num jogo contra um time chamado Acireale Calcio. Caramba. Isso na segundona? Não, na Copa Itália. Na Copa Itália, ok. Copa Porque Itália. aí a Copa Itália joga com equipes, obviamente, de várias divisões, ok. Uhum. Foi no dia 22 de agosto de 2004. A equipe do Messina venceu a Acireale por 4-0. E na Nadsal fez o terceiro gol da equipe. Legal, vamos procurar isso aí. Algum lugar tem que ter isso aí. Né, um dia a gente acha. Mas a jornada da Nadsal foi árdua, foi triste no futebol italiano, porque ele não conseguiu fazer gol, cara. Ele fez esse golzinho aí, mas depois só esse também. Porque na temporada 2005-2006 ele jogou só metade da temporada, né? Só jogou em 2005, fez 7 partidas e não marcou seu golzinho. Porque o Kashima em janeiro resolveu comprar ele de volta. Então, isso que eu ia te falar, eu tava dando uma olhadinha aqui, no próprio Transmarket mostra isso, né? Ele saiu do Kashima pra Sampdoria, porque obviamente já tinha acabado o contrato dele, então ele saiu a custo zero, o Kashima não ganhou nada com isso. Aí ele saiu da Sampdoria pra outra equipe também a custo zero, então eles fizeram um acordo lá e tudo mais, foi pro Messina a custo zero, e aí o Kashima comprou o cara de volta, né? Então assim, no final das contas o Kashima ainda assim, gastou um dinheiro, porque ele tinha um jogador, perdeu o jogador a custo zero, mas depois teve que comprar o jogador de volta, né? Então assim, normalmente o jogador japonês dos anos 90, você pode ver que a grande maioria deles fizeram contratos assim meio ruins mesmo, né? Porque quando o cara sai a custo zero, o cara praticamente vem para ganhar um salário, o cara não ganha uma luva extra, o cara não ganha nada, né? Então ele fez tudo esse negócio no futebol italiano, mas beleza, fez o pé de meia, obviamente, ganhou um dinheiro e tudo mais, mas talvez não ganhou todo o dinheiro que ele poderia ter ganhado, né? Exato, né? E quando ele foi pro Kashima, ele teve uma estreia, assim, uma reestreia meteórica, né? Porque simplesmente ele reestreou contra o Urawa Reds em Saitama, olha aí. Metendo gol de bicicleta, mano. Ah, tá. Então o gol de bike que eu vi nos highlights é esse gol de bicicleta contra o Coisa. Então, tá. Contra o Coisa, o carinho. Contra o Coisa. Contra o Coiso. Contra o Bolsonaro, tipo, o Bolsonaro. O cara falando do Bolsonaro com ódio. Contra o Coiso. Contra o Coiso, né? E vendo dá uma boa dupla, né? O Bolsonaro marcou um golaço ontem. Exatamente, pode ir pro Red, já que o Sugimoto é um pereba ambulante, já pode vir pro coxa, né? Ricardo Oliveira faz gol, traz o presidente aí pra fazer os golzinhos pra nós, tá feio, né? Exatamente. E um detalhe, né? A gente falou de volta pra equipe do Kashima antes, o Kashima que desde 2002 não vence nenhum título grande, né? Depois em 2002 ele ainda ganhou ainda a Supercopa, né? Que é a Luvan Cup, né? De muitos anos, a Copa do Japão. E depois 2003, 4, 5 e 6 a equipe tava sempre nos quase, né? 2005 tinha ficado em terceiro lugar na liga, mas título que é bom mesmo, né? O máximo que chegou foram algumas semifinais da Copa do Imperador e nada mais, né? Uhum. E foi engraçado nessa temporada 2006 que ele teve uma séria lesão, né, Thiagão? Ele chegou com sua estreia meteórica e tal, e logo em seguida, ele chegou em fevereiro, né? Sim. Em março, ele quebrou o pé, mano. Caramba, então essa foi a grande lesão, né? Teve uma lesão lá no começo da carreira um pouquinho complicado, depois de 2 anos de carreira, mas essa realmente, quebrar o pé é muito foda. Essa foi a pior lesão, inclusive isso é um dos grandes motivos que atrapalharam o Nadsal não só no Kashima, como na Copa do Mundo, né? Porque ele quebrou o pé em março, beleza?
a Copa do Mundo em junho. Ele teve 3 meses pra cicatrizar e recuperar o pé quebrado, cara. Então, o cara, eu lembro, eu acompanhei muito a recuperação dele, então era tratamento intensivo o tempo todo, era na forma do gelo ali direto, cara, reforçando o pé, e conseguiu, cara. Era em maio, ele já tinha voltado a jogar bola. Caramba, foi rápido mesmo. Você vê 2 meses, cara. Então, foi meio precipitado? Foi, mas o isso que eu ia te falar. Ele não queria perder a Copa, né? Sim, não, beleza. Eu imagino que qualquer um faria isso, né? Mas realmente não foi, talvez, incompetência do nosso querido Zico levar um cara recém-pé quebrado pra Copa do Mundo? Não, incompetência foi ele levar o Mac pra Copa do Mundo, né? Tá certo. Aí tá, eu aceito seu argumento, Não, porque ele já tava jogando. Tanto que você vê assim na pré-Copa do Mundo, ele já tava jogando bem, tava jogando certinho e tal. Claro que ele sentia muita dor, você via ele fazendo umas caretinhas de vez em quando e tal. Não tem como tá 100%, né? Isso é impossível, né? Mas já que tava tudo cagado a seleção mesmo, levar um pé meio quebrado não dava nada, né? Mas eis que aconteceram 2 coisas ruins em 2006, né? O Yanagsawa na Copa do Mundo. E surgia uma sombra que atazanou o Yanagsawa por 2 temporadas, né, Tiagão? E essa sombra é uma sombra que você ama nessa vida, que é Yuzo Tashiro. Sim, isso realmente complicou muito. O Tashiro estava em ascensão na carreira, tanto que em 2006 ele foi o substituto direto do Yanagsawa, né? Tirou ele do time, tanto que foram apenas 23 jogos e 4 gols, né? No retorno dele aí. E 2007 só piorou a situação, que foram apenas 19 jogos, né? 5 golzinhos, Copa do Imperador aí, 5 partidas, 2 golzinhos. Pra você ver a diferença, ó. O Yanagsawa, na Copa Bolacha, pela primeira vez, ele teve 6 jogos, né? E mais 2 gols. Então, pra você ver que como ele tava realmente na reserva. Tanto que esses são números de quando ele estava no começo de carreira, né? Você vê 96, 6 jogos, 97, 9 jogos, 98, 5 jogos, né? Aí você vai vendo que conforme vai descendo a carreira, vai diminuindo o número na copinha bolacha, né? E aí ele voltou a jogar bastante, para você ver como ele tava reservão mesmo, né? Já na próxima temporada. Exato. Porque assim, e olha como que são as coisas, né? A gente tá falando do Yanagsawa, ele é o cara, beleza, que o Kashima gastou grana, o Kashima foi atrás do cara para trazer o cara de volta pro Japão e reintegrar ele à sua equipe, né? Mas, agora que você falou do Yuzo Tashiro, né? Só pra gente linkar uma coisa com a outra, não é que o Yuzo Tashiro era nossa, é o cara que é o cara da geração que vai vir para jogar na seleção japonesa. Não, ele era um jogador ok, que começou a carreira lá no Oita, teve uma passagem muito modesta até pelo Sagantoso na temporada 2004, e aí em 2005 o Kashima compra o jogador, né, fica com o jogador, e pelo fato do Yuzo Tashiro ser um jogador nos moldes um pouco mais atuais do futebol mundial, que era o quê? Que é um centroavante muito alto, né? Porque o Yuzo tinha 1,81, né? Ele era muito mais alto que a maioria dos jogadores da época, então tinha um físico muito forte. Então isso contribuiu para ele se tornar a garota dos olhos, né? Da equipe do Kashima, né? Mas não que em campo ele tenha sido destruidor nos jogos. Ele era um cara que compunha elenco, né? Mas o fato eu nunca entendi isso, sabe? Até porque o Nagsawa jogava em 2 posições, né? Em 3 posições, né? Ele podia jogar fora, ele podia jogar o Yuzo Tashiro como centroavante e o Yanagsawa na esquerda e na direita, né? Mas praticamente ele veio, o Kashima estava pagando o salário relativamente alto do Yanagsawa, mas ele acabou ele acabou virando um banco de luxo nos 2 anos que depois viriam de títulos do Kashima, né? O que é o mais bizarro, né? Porque o Kashima, se eu não tô louco completamente, ganha 3 anos seguidos, né? Ganha 2007, 8 e 9, né? E nesse meio tempo ainda ganha também mais uma Copa do Imperador, se não me engano, ainda em 2007 ganha a Copa do Imperador, depois acho que ganha em 2009 ou 2008, acho que 2009, ganha novamente a Xerox Super Cup. Então assim, é uma equipe que estava voltando para vários títulos, né? Tinha um jogador de seleção, beleza, que depois de 2006 eu acho que o Yanagsawa perdeu completamente a sua
a sua posição na seleção japonesa, né? Pelo menos uma boa parte dessa posição ele perde no final da Copa do Mundo, mas mesmo assim ele era um jogador de beirando os 30 anos, um cara com salário altíssimo e um cara que sabe fazer muito gol, né? E mesmo assim o cara foi escanteado na equipe, né? Muito louco isso, né? Não, e o Enegasawa foi escanteado e cedo, né? Porque em 2008 ele assinou com a equipe do Kyoto, teve aí uma boa temporada, né? 32 jogos, 14 gols, na Copa Bolachinha fez um golzinho em 6 partidas, Copa do Imperador 2 jogos. E o que aconteceu? Em 2008 ele entrou pro Best Eleven da J-League, né? Então ele tinha lenha pra queimar. Ele saiu do Kashima meio puto, né? Porque perdeu a vaga. Imagino, putíssimo com a equipe, né? E foi destaque, né? Foi destaque num time que jogava pra ele. E ele conseguiu corresponder, né? Com seus 30 anos. 30 anos. 30 anos. Pô, realmente, então é muito bizarro, né? Então, beleza, o Kashima ainda continuou vencendo a J-League durante vários anos, como a gente comentou, né? Mas ainda mesmo assim, obviamente, o Nagasawa tinha sim espaço naquela equipe. E vou até dizer mais, eu acho que com o Nagasawa na equipe, acho que o trabalho do Kashima seria muito mais fácil, porque em 2007, 2008, o Kashima, inclusive em 2008 e 2009, que aí o jogador já não estava mais na equipe, o Kashima passeou na J-League em alguns momentos, né? E com certeza com o Yanagisawa, o passeio seria mais fácil ainda, né? Porque a qualidade no toque do cara, né? O jogador que ele tinha se tornado no auge talvez na sua carreira, não na sua carreira, mas o auge técnico dele foi com 30 anos, a gente viu esse auge no Kyoto, né, que era uma equipe muito mais emergente, né, do futebol japonês do que o Kashima, que era uma realidade, né, o multicampeão Kashima Antlers, né. Um Kashima Antlers que conseguiu se reerguer, né, que inclusive em 2007 ele ganhou o título de mão beijada do Urawa, né, que vacilou no final lá. E ele fez parte, né, compôs esse elenco aí, conseguiu empurrar o time pra frente. Achei meio vacilo do Kashima, assim, gratidão também aí com o Yanagisawa, mas até porque pagou, né? Até porque pagou pra trazer o cara de novo, né? Isso que é mais maluco, né? Então a gestão do Kashima já mostrava querer ser, né? A verdade seja dita, né? O Kashima, após vencer esses títulos de 2007, 8 e 9, subiu um pouco a cabeça. Os dirigentes e tudo mais, o Kashima se tornou o maior campeão da J-League naquele momento e até hoje, né? A equipe com mais títulos. E aí naquele momento a equipe teve alguns deslumbres que seria, sei lá, o Real Madrid japonês, né, em alguns momentos ali, né? Então acho que realmente na parte interna ali começou a vir muito dinheiro e aí vamos montar várias equipes. Aí a gente viu depois também que 2010 para até 2016 veio um jejum de vários anos sem nada. A equipe às vezes no máximo conseguiu um terceiro lugar, no máximo vencendo uma Lovan Cup, né? Então realmente o Kashima ficou alguns anos complicados. Agora, Elias, no caso do nosso querido Yanagisawa no Kyoto, beleza, jogou muito, tem vários gols que você pode até falar ano a ano ainda pra mim, aí, os gols deles que ele fez por temporada, mas assim, era o cara certo na equipe errada, né? Porque o Kyoto não tinha a menor chance de aspirar nada, né? Eu gosto muito do Kyoto Sangue, posso falar isso com muita propriedade. O Kyoto era basicamente o que é hoje em 2020, um Sapporo, um Oita, né? Uma equipe assim com um recurso muito menor do que as equipes principais, com uma base de jogadores muito nova, mas uma equipe que traz jogadores veteranos para compor elenco e os jogadores novos que apareciam muito bons, eles acabavam vendendo muito rápido, né? Então assim, era uma equipe que dificilmente ia conseguir manter 2 temporadas com o mesmo plantel de jogadores, né? Isso é impossível pro Kyoto nos anos 2000 e é muito mais impossível hoje né, em 2020. Mas eu pensei com a cabeça dele, sabe? Eu pensei assim, ele escolheu um time que ia jogar para ele. Sim. Que ele ia ser referência. Ele pensou, não vou pro Cereço, que tem aquela piazada que tá se destacando ali. Não Cereço não seria uma boa, não. Não vou pro Gamba, que tem o Magno Alves, tem o Baré. Vou lá pra ser banco. Melhor aí. Marinos, obviamente, ele nunca teve uma identificação com Marinos, né? Então uma porta a menos, né? Até porque ganhou o título em cima do Marinos, não sei o que e tudo mais. Tinha aquele chato do Oshima lá também, que sim, é lugar cativo no time. Então podemos pensar, uma equipe emergente era melhor do que ser banco numa equipe de ponta, né? Entendi. Exato. Nunca tinha pensado por esse lado, então esse é o raciocínio que eu tive, assim, sabe?
Não, e tá certo, né? Então em 2008, tanto 2008 como até as temporadas subsequentes, né? O Yanagisawa ficou até que ano na equipe do Kyoto? Ele ficou até 2010, foram 3 Até temporadas. 2000. Então, assim, né? A temporada 2010 foi a pior de todas, que foi, se não me engano, foi a do rebaixamento, né? Que acabou ficando em penúltimo lugar e caiu pra segunda divisão. E os 2 anos anteriores, por mais que ele ficou em Best Eleven, assim, as campanhas do Kyoto foram pífias, né? Foi em 14º em 2008, 12º em 2009, aí em 2010 a equipe acabou sendo rebaixada, mas mesmo assim ela era uma equipe que jogava em prol do camisa 13, que era só, acredito, obviamente, que era o grande jogador, né, daquela equipe, né? Uhum. E em 2011, Thiagão, aconteceu a lógica do futebol japonês, né? O jogador veterano vai pra onde? Sendai. Exato. Óbvio. Assinou seu contratinho pro Sendai, ficou de 2011 até 2014. Não jogou muito não lá, porque na primeira temporada fez apenas 17 joguinhos, um golzinho. Na segunda 16 e 2 golzinhos. Em 2013 ele jogou um pouco mais, foram 20 partidas e 3 golzinhos. Em 2014, 13 partidas e um golzinho. Pelo menos conseguiu fazer um golzinho por ano, né? Só pra dar aquela enganada. A equipe do Vegeta Sendai é uma equipe muito mais modesta, né? Passou ainda por aqueles esquema de Stage 1, Stage 2 de 2002, 2003, mas depois aí ficou vários anos na segunda divisão. Até que em 2010 a equipe subiu para J1 e milagrosamente está até hoje na primeira divisão, o Vegeta Sendai. Mas assim, fez ali algumas temporadas muito honestas, né? 2011 a equipe foi muito bem, né? Em 2012 também a equipe também teve alguns momentos muito interessantes, acabou até de certa forma lutando um pouco pelo título e tudo mais ali e tal, mas o Sendaizinho é obviamente uma equipe que rodava-se muito o elenco, né, porque tinha muitos jogadores de certa idade e aí você não consegue manter esses jogadores jogando muitos jogos seguidos, né, e aí obviamente o Yanagisawa já obviamente se encaixava nesse perfil de jogador, né. Uhum. Mas foi bom, foi uma boa estadia por lá. Pô, jogou alguns anos ainda, finalizou até em, não vou dizer bom estilo, mas jogando bola, não sendo simplesmente um banco de luxo, né? E aí em final de 2014 acabou não teve, até vi aqui na internet que teve sim o interesse do Sendai em renovar em mais um ano o contrato do Yanagisawa. Teve também algumas equipes da segunda divisão que vieram também com alguns projetos, mas ele acabou, não, deixa quieto, não quero mais nada, joguei o suficiente, e aí no final de 2014 o Yanagisawa pendurou as chuteiras. Foi um momento triste na minha vida. Exatamente. E o Sendai, digamos passagem, que o Vegeta Sendai abriu o bolso bem, hein? Que para ter tirado ali no final de 2010 para 2011 o jogador da equipe do Kyoto, a equipe ainda pagou ainda um valor de mercado em torno de 40 mil euros, né? Então realmente ainda pagou uma graninha para tirar o jogador de lá. Ei, legal, tem. Gosta de gastar dinheiro. Pois é, o Vegeta Sendai que é uma equipe à parte que tem uma história incrível, né? Desde todo o terremoto que destruiu toda aquela parte ali do Japão, a reconstrução da equipe e tudo mais, realmente uma história lindíssima do Vegeta Senpai. Inclusive o estádio foi abrigo, né? Exatamente. Não é nem a primeira vez que a gente comenta sobre esse assunto, mas é sempre bom lembrar que isso faz parte da história do futebol japonês que todo vídeo do Hinomaru tem que saber. Exato. Tiagão, falando de seleção agora? Vamos lá, que essa é a hora que o Elias adora e chora ao mesmo tempo. Choram as rosas. Exatamente. 98, que foi a estreia dele na seleção japonesa, promovido pelo Takeshi Okada, ele que entrou naquele balaio de jogadores sub-20 para serem testados, né? Então, tinha o Takahara, tinha o Yanagisawa, tinha o Naohiro Ishikawa, não, tinha o Daisuke Ichikawa, lembra? Ele que... Nossa, Daisuke Ichikawa, sim, claro. Uhum. Tinha uma galerinha assim do sub-20, até o... Não era o Ogasawara, cara? Puxa vida. Daisuke Oko também. Tinha essa galerinha aí. Ele ganhou a oportunidade. E ele entrou num joguinho interessante, né? Jogou um... Confirma pra mim aí. Um Japão e Austrália que nós vencemos por 3-0, foi isso mesmo, Elias? É isso aí. Olha aí, ele jogou os 90 minutos. Incrível. Uhum. Eu só não lembro a data desse jogo, cara. 15/2/98. Aí, ó, viu?
Caramba, hein? Grande, Só que aí, claro, né, o nosso querido técnico, né, de 2 Copas do Mundo, levou essa piazada pra testar, mas no final das contas, nunca levou ninguém. Não, só aquela brincadinha, né? Sim. Foi só pra pegar a experiência, né? Foi interessante, né? Exato. Não esteve no plantel, voltou pra seleção em 99, né? Em um amistoso, óbvio aí, olha aí, Elias. O Enaxal voltou pra seleção em um 3 de março de 99, Japão e Brasil. O Japão Só, perdeu hein? por 2-0 e jogou apenas 8 minutos. Uhum. Nesse jogo aí do Yanagsal, foi aquele jogo que eu fiz, não sei se você lembra da empresa que eu trabalho no Alambrado lá, que eu fiz a crônica do goleiro, né? Verdade, foi nesse jogo, né? Foi nesse jogo, né? 2-0, um jogo interessante, claro, né? Com vários jogadores diferentes de tantas equipes, mas era a reconstrução pós-98, já pensando para 2002, né? Mas o golzinho demorou pra sair, né, Elias? Você acha que foi por falta, talvez, de opção, talvez de um pouco mais de chance, talvez algumas convocações meio irregulares do jogador pra seleção? Porque, assim, pra 99, pra 98, pra 98, 99, pós-Copa do Mundo, ele já figurava, obviamente, entre os nomes principais pra começar a ter um pouco mais de chance na seleção japonesa, né? Aqui em 99 ainda era complicado, que tinha os remanescentes ainda da Copa, né? Tinha o Nakayama, tinha o Wagner Lopes, que foi o atacante na Copa América, tinha o Joe, né? Então tinha uma galerinha assim. Foi mais em 2000 que o Trucia começou a se desligar. Esses jogadores mais veteranos começou a chamar mais a pesada, né? Veio o Takahara, veio o Nagsawa, veio o Suzuki, veio essa galerinha aí da geração Sydney 2000, né? Nas Olimpíadas. E aí que ele começou aí sim jogar pra valer mesmo na seleção, inclusive sendo titular, né? Que entre 98 e 99 ele entrava no segundo tempo. Dificilmente ele era titular, poucas vezes ele foi titular, né? Então nessa época ele já começou a demonstrar mais serviço e ele jogou 2 competições em 2000, né? Ele jogou as Olimpíadas e jogou a Copa da Ásia. Então Verdade, ele teve um destaque maior, assim. Aí que começou essa... E em 2000 aqui, eu vi aqui alguns detalhes aqui. O primeiro gol do Yanagisawa pela seleção principal foi no dia 6/6 de 2000, Japão e Jamaica, 4-0 com o gol dele. E alguns jogos depois, no dia 18 de junho, ele fez 2 gols na vitória de 2-0 do Japão contra a Bolívia. Uhum. Você vê, né, que só é um cara magnífico. Olha... Muito bom, mas eu acho que a partir de 2000, 2001 realmente que a gente pode falar de questão de seleção mesmo, né? E aí eu te pergunto, Copa do Mundo 2002, Elias, e aí? O que foi? Dá pra dizer que não, você esperava um pouco mais dele pra 2002? Não, em 2002 ele fez uma excelente Copa, cara, embora ele não tenha marcado gols. Ele deu aquela baita assistência pro Inamoto no jogo contra a Rússia, ela que enganou. Fez a defesa da Rússia de trouxa, né, no lance. Não sei se você lembra desse lance. Não lembro, de cabeça não lembro. Elias. Toca a bola pra ele nem se mexe, cara. A bola bate no pé dele assim e vai pra trás. E deixa ele na outra livre no gol pra fazer esse golzinho. Por isso que eu tô vendo aqui que ele tem até marcado como assistência aqui nesse jogo contra a Rússia. Já contra a Bélgica ele fez uma ótima partida também. Teve boa movimentação. Inclusive teve chance de gol, meteu bola na trave e tudo. E acabou não sendo seu golzinho. Contra a Tunísia que ele já teve uma... Ele teve uma dorminhoca, né? Deu uma de dorminhoca lá, não fez tanta partida. E se não me engano, contra a equipe da Turquia ele não jogou. Jogou no foi bem isso. Exatamente, foi isso mesmo. Ele não foi utilizado. Eu lembro muito mais do jogo o 2-0 contra a Tunísia. Tá? Eu até tenho esse jogo guardado comigo, tá? Que eu acabei encontrando os links da vida aí. Então, o jogo contra a Rússia e contra a Bélgica eu lembro um pouquinho menos, mas contra a Tunísia realmente é o jogo que eu tenho e é um jogo que praticamente ele não apareceu muito. Ele jogou, se não me engano, jogou 45 minutos nesse jogo, jogou o jogo inteiro. Foi modificado no segundo tempo. Mas realmente é um jogo que ele acaba passando um pouquinho mais em branco, né? Uhum. Até tem uma curiosidade lá num jogo amistoso, né? Voltando a falar aqui, antes da Copa de 2002, no amistoso contra a Itália, cara. Ele... Quando ele vai entrar em campo, assim, o narrador italiano, ele não consegue falar o nome dele. Aliás, é um grande problema. Muito narrador no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não consegue falar o nome dele direito. Aí ele falava assim, gol do Japão, Yanagashiwa.
Ó, eu vou admitir também que Yanagisawa realmente difícil, né? Muitas vezes eu falo Yanagisawa, né? Mas a gente dá essa brasileirada que tá errado, né? Nem o Zico falava o nome certo. O Zico falava Yanagisawa. Yanagisawa, tá? Isso é Lembra bem disso? brasileirado mesmo. Yanagisawa, sim. Caramba, e nesse jogo contra a Itália que você tá falando aí, pela minha súmula aqui, ele fez um gol, né? Jogo na Itália. Fez, né? então. Amistoso, Ele fez um golaço contra a Itália. Pegou um voleio lá. Muito bonito. Olha, jogo que aconteceu no dia 7/11/2001, acabou em 1-1 esse amistoso. Esse, se eu não me engano, é um dos jogos que ele usou camisa 9. Ah, tá. Pra Copa do Mundo, ele tava com a 13 já. Com a 13 já, para as duas Copas do Mundo. Competições oficiais ele usou sempre 13. Copa da Asa usou tá. 13 e nas Copas usou 13 também. Legal. Beleza. Aconteceu E muito 2005, Confederações de 2005 também usou 13. Sim, usou 13 também. Então, cara, em 2001 e 2001, ele praticamente jogou vários amistosos da seleção, principalmente de 2001 para 2002, né, os amistosos pré-Copa do Mundo e tudo mais, ele participou praticamente quase todos, né? Aí teve a Copa do Mundo, jogou bem praticamente quase todos os jogos, menos os dois últimos, né, que jogou um pouquinho menos, e no segundo jogo contra a Turquia ele acabou não sendo utilizado. E aí, Elias, acabou 2002, vem 2003. E aí, o que se falava de Yanagisawa após 2002? Bom, 2003 aí, que formou-se finalmente a dupla Takahara e Yanagisawa, né, começava a surgir. Só que devido aos testes do Zico, né, Thiagão, ele não teve tantas oportunidades, né? Ele teve mais oportunidades em jogos de amistosos do que jogos oficiais, né? Por exemplo, quando chegou a Copa das Confederações de 2003, ele não foi. Ele não foi porque ele pediu. Ah, ele pediu pra não ir. Porque Entendi. ele tinha recém sido contratado pro campeonato italiano, né? Então ele falou, não me convoca porque eu preciso fazer um intensivão aqui pra melhorar minha forma física pro campeonato italiano e pra adaptação, né? Entendi. E essa Copa das Confederações também de 2003 foi uma competição bem interessante, né? Que o Japão ganhou de 3-0 da Nova Zelândia. E aí tava numa chave que tinha França e Colômbia, né? Ainda jogou muito bem com a França, perdeu 2-1, depois foi pela Colômbia. E perdeu por cagada do Inamoto, né? Que fez aquele pênalti retardado lá. Exato. Se tivesse vencido, por empatado, pelo menos tinha até chance de poder talvez passar de fase. Então realmente foi uma competição bem interessante. Infelizmente ele não participou, né? E é muito interessante esse jogo porque a dupla de ataque das confederações foi a dupla Takahara e Okubo, né? Ah, tá. Já tinha o Okubo na seleção. Então Okubo que era destaque na seleção de base, né? Ganhou essa chance aí. Aliás, o Zico ele mesclava muito, cara, porque a dupla de zaga dessa competição também era uma dupla de veterano com jovem, né? Era Miyamoto e Tsuboi. Caramba, legal. Aí tinha lá o próprio Nakata foi o capitão, né, nessa competição aí. Tinha Endo que jogou bastante também, o Endo que tava ganhando. O Endo que é muito azarado, né, que se não fosse nessa geração de ouro ele teria sido titular do Japão de 2002 até onde ele parou, né, na equipe. Exatamente. Mas era muita competição, né, não dava pro coitado. Sim. Em 2003 ainda teve 5 jogos que ele participou ainda de amistosos, fez gols em 2 deles, né? Fez gol contra a Tunísia e contra a Romênia, teoricamente jogos que aconteceram seguidos do mês 10 de 2003. Romênia que foi outro golaço também. Empate 1-1. Se eu não me engano, esse jogo aí contra a Romênia foi a estreia do uniforme 2 do Japão, aquele uniforme creme, sabe? Ah, sim. Uniforme raríssimo e caríssimo de se encontrar hoje em dia. Nossa, era uma fortuna. Tive a oportunidade de comprar ele por 100, 150, não comprei, mano. Me arrependo até hoje. Hoje é caríssimo. A versão japonesa desse uniforme, quem encontrar, realmente é mina de ouro. Esse uniforme aí é caríssimo. Esse eu não tenho na minha coleção e até hoje eu quero essa porra, cara. Esse é muito caro. Elias, passa 2003, o Zico começa a fazer essas mesclagens, mas obviamente Takahara e Yanagisawa eram os nomes da vez, né? E aí, obviamente, ele não poderia manter o jogador muito... Beleza, ele já foi os anos que ele estava fora jogando no futebol italiano, por mais que eu acho que para a seleção o cara tá jogando numa equipe de segunda divisão com expressão nenhuma do futebol italiano, eu não sei se era uma
bela vitrine, mas mesmo Mas, assim não são convocados. Na verdade, né? o Messina nem tinha subido, né? Ele não tava na segunda, não. Ele tava na primeira, de estreia. perdão. Foi no ano de estreia. Tá. Então ele estava na primeira divisão, mas numa equipe. Beleza, então é um pouco melhor a frase, então, né? Ele estava numa equipe pequena, mas pelo menos estava na Série A, né? Do futebol italiano. Então já beleza, então muda um pouco o aspecto da coisa, né? Os amistosos foram interessantes. Ele não é um cara, obviamente, que faz muitos gols. Vou ter uma coisa muito. Que eu acho até muito estranha, Elias. É que eu vejo aqui que poucos jogos, tanto amistosos e alguns qualifiers para a Copa pro Campeonato Asiático, dificilmente ele é um cara que joga o jogo todo, né? Então eu vejo muito isso, né? O cara que joga 60, 70, 68 e aí depois ele acaba sendo substituído nos jogos. É porque entre 2004 e 2005 o Zico tinha adotado a tática do 12º jogador, né? Que era Tamada e Oguro, que eram os caras que entravam no segundo tempo. Entendi, então era meio que as substituições de sempre, então. Era né? estratégico o negócio mesmo. Entendi, legal. Então, beleza, faz um pouco mais de sentido agora, então. Só na Copa da Ásia que ele não jogou em 2004 por opção do Zico, porque o Zico o Zico era o cara dos testes, né? Ele resolveu levar um time mesclado, assim como ele fez a Copa das Confederações de 2003, ele não levou 100% de força, tanto que Takahara não foi, Yanagisawa não foi, Nakata não foi, né? Então... tanto que o principal jogador da Copa da Ásia que correspondeu e jogou muita bola foi o Nakamura, né? Sim. E assim, Copa da Ásia que nós fizemos o último jogo que estava no nosso canal Renomaru, Japão e China, 3-1. Mas assim, foi delícia de jogo. Delícia de jogo, mas também foi uma Copa da Ásia que se nós tivéssemos jogado com a força total, essa eu posso dizer sem medo, não seria um passeio maior do que já foi, né? Porque dor de cabeça a gente teve ali na semifinal nas quartas, né? Contra a Jordânia e contra o Bahrein, né? Que foram de prorrogação, né? Aquela cagada contra a Jordânia. Que a cagada contra a Jordânia e tal, que depois foi pênalti do cacete. E é porque realmente Oman, Tailândia, Irã foi um jogo interessante, acabou 0-0, tal, foi um jogo bom. Tal, e beleza, tudo mais. Mas realmente foi uma Copa da Ásia que o Japão, sim, essa a gente pode dizer que essa aí o Japão, se tivesse com força total, teria ganhado com os dois pés nas costas, né? Porque realmente jogou muito bem a maioria dos jogos, né? E o que não jogou tão bem conseguiu correr atrás do placar e conseguiu resolver, né? Mas mais uma competição que ele não estava no plantel, né? Não estava. Só em 2005 mesmo que ele jogou a Copa das Confederações, inclusive foi o ano que ele mais jogou pela seleção, assim como foi em 2000, né? 10 partidas Sim. E 4... Olha a coincidência, né? Em 2000 foram 10 partidas e 4 gols, em 2005, 10 partidas e 4 gols também, né? Inclusive, um gol foi contra a seleção do México, nas confederações, né? O gol inaugural. Daí eles fizeram cagada lá no fim do jogo. A gente perdeu, né? A gente perdeu, né? 2-1. Né? Fizeram cagada no final, aí tomaram gol. Eu lembro muito, obviamente, daquele jogo entre Japão e Brasil, né, de 2005. O fatídico jogo de Japão e Brasil. 2005. A fatídica garfada, né, Thiago? E o jogo decente contra a Grécia, que depois a gente esqueceu como jogar contra a Grécia em 2014, mas nesse jogo a gente acabou ganhando, né? Então realmente as Copas das Confederações até ali 2011 e tal ali, o Japão teve momentos muito, muito interessantes de assistir desses jogos, né? A maioria dos jogos tem no YouTube, tá, gente? Com narrações duvidosas, mas tem pelo menos lá pra vocês verem as imagens. Então, na sua grande maioria são bons jogos. Esse Japão e México foi um bom jogo, Japão e Grécia foi um bom jogo, Japão e Brasil foi um bom jogo em 2005 também, apesar de todas as garfadas possíveis, mas foi um bom jogo. Então, realmente, alguns jogos interessantes. O Yanagisawa, que antes desses jogos aí, ele fez um gol importante, que foi um dos gols da consolidação da classificação para a Copa, né? Lembrando que ele e o Oguro fizeram os gols contra a Coreia do Norte. Sim, eu achei esse jogo, Elias, eu não falei pra você, eu achei esse jogo narrado em japonês e consegui baixar aqui no meu HD, depois eu passo pra você. Inteiro? Inteiro. Não só inteiro, como com pré-jogo e pós-jogo. Aí, ó. Tá aí uma dica pro nossos queridos jogos inesquecíveis aí. Sim, vou deixar guardado aqui. Realmente é bem interessante porque você vê todo o pré-jogo desse Japão versus Coreia do Norte. Realmente é um jogo bem interessante, bem legal mesmo. E lembrando que depois dessas Copas das Confederações vieram os amistosos assim, bem bizarros, né? Sim, Letônia, Ucrânia, Angola. Aquele 5-4 contra Honduras, se eu não me engano, ele fez gol. 2 ainda. É. Pode foi 10, foi 2.
Contra Angola ele fez o gol. Ah, não, quem fez o gol foi o Matsui, né? Contra Angola. Contra Angola foi ele mas com assistência dele, o Matsui. Muito maluco, né? Que todos os jogos malucos, Letônia, Ucrânia, só contra Angola ele jogou 90 minutos. Vai entender, né? Realmente, os amistosos, assim, muito B, assim, né? Um negócio muito absurdo, assim, né? De final de 2005 pra começo de 2006, né? Esse jogo contra Angola aí foi o jogo da estreia do uniforme, né? Da Copa. Sim, exatamente. Aí depois teve 2 jogos que ele não participou, que eu assisti esses jogos, inclusive, que foi a derrota para os Estados Unidos por 3-2, depois teve um Japão e Finlândia, um jogo horrível, que o Japão ganhou por 2-0. Esse jogo contra os Estados Unidos foi um jogo J-Leaguer contra Major League Soccer Leaguer, assim. Nossa senhora, o nível de bola inacreditável, né? Nossa senhora. Tanto que o capitão era o Ed Pop nos Estados Unidos. Eu até achei a escalação aqui do Japão, aqui, a escalação genial. Não é uma escalação tão ruim. A escalação não é tão ruim do Japão. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Era Kawaguchi. Sim. Kaji. Na lateral. Sim. Miyamoto, Nakazawa. Tsuboi? Não, Tanaka. Não. Tanaquinha. Alex. Hasebe entrou no segundo tempo. Mas quem começou a jogar foi Fukunishi e Ogasawara. Fukunishi, Ogasawara. Deixa eu ver se eu lembro mais. O Endo entrou. Endo jogou? Não lembro. Titular Endo. Com camisa 4 ainda, que bizarríssimo isso, mano. Maki foi. Maki Kubo, se eu não me engano, foi o ataque titular, né? Quase. Kubo e Ono. Depois o Maki entrou. O Maki entrou no segundo tempo. Caraca, realmente. Você lembra bem dessa equipe, né? Putz, tô esquecendo de alguém, né? Quem? Não, dos titulares foram esses mesmo, do Alex, Fukunishi e tal. E depois acabou entrou Hisato Sato, entrou Hasebe, entrou Yuki Abe, entrou Motoyama, entrou Maki, né? Então, nossa, esse Motoyama, nem lembrava que o Motoyama eu não lembrava que ele tinha jogado esse jogo aí, mano. Jogou o Motoyama, incrivelmente. Eu só não tô conseguindo encontrar. O Japão, né, fez os gols do Japão, foi do. Olha só, né? Foi o gol do Maki e do Nakazawa. Nakazawa acho que foi 3-2. Nakazawa acho que foi gol de cabeça, cara. Foi um gol de cabeça. O gol do Maki eu não lembro como é que foi. O chute louco, é isso. Eu lembro que foi a puta do chute louco. Eu não sei nem onde eu assisti essa merda desse jogo, mas eu lembro que eu assisti ele e depois assisti o jogo contra a Finlândia também e tal. Um jogo bem base e tal. Eu não lembro onde. Né? Deve ser algumas TV a cabo da vida e tal. Ou eu assisti depois, na época que o YouTube tinha vários jogos do Japão e tal. Eu lembro que o jogo contra a Finlândia, um dos gols foi o gol do Ogasawara, né, que fez um gol ainda e tal. E se me engano, um outro do Maki também. Teve uma loucura assim. Mas foram jogos que ele acabou não participando, né? Mas assim, teve alguns jogos muito loucos, né? Até chegar, né, a Copa do Mundo, o Japão fez uns amistosos. Sinceramente, Elias, tirando aquele jogo, aquele 2-2 contra a Alemanha, pra mim, todos os jogos amistosos que o Japão fez não serviram de nada, assim, de preparatório mesmo pra Copa do Mundo. Foi uma... Cara, eu não entendo essa campanha preparatória pra Copa. Também cara. não. Malta, nosso último jogo contra a Malta, brother. Lembra disso? Contra a Malta? Malta. E ele ganha de 1-0, mano. De 1-0 de Malta. Puta merda. Cara, ainda faz sentido enfrentar a Bósnia porque é equivalente à Croácia, né? Então sim. E Malta? São escola. Malta não tem nada a ver. Nem se fosse o puro malte serviria pra Copa do Mundo. Cara, eu jogava contra a Nova Zelândia, então, né? Enfim, né? É isso. Eu não jogava. Um time sul-americano, né, gente? Ia enfrentar o Brasil, né? E aí? Sabe o que é? Beleza, enfrentou a bosta do Equador, tá? Pela merda. Assim, eles pensaram, pô, a gente tá aqui na Europa, né? Mas não tem contra quem jogar. Vamos ligar pra alguém aí, ver se alguém atende nosso telefone. A Federação de Malta, entendeu? Aí deu a Bulgária, que ganhou do Japão, e a Escócia. Cara, esse contra a Bulgária foi bizarro, porque... É bizarro. Porque foi uma seleção. Essas foram seleções locais, né? Só jogou gente que joga na Bulgária e só jogador que joga na Escócia. Inclusive, na Escócia, jogou contra aquele fatídico terceiro uniforme laranjão da Escócia. Né? Cara, a Escócia, os caras eles têm uísque no cérebro, né? Que não é possível. Porque, olha a burrice dos caras. O primeiro uniforme da Escócia, na época, era azul escuro, né? Aí eles pensaram, vamos fazer um uniforme reserva? Vamos. Fizeram um uniforme azul claro.
É isso, né? Aí a Essa FIFA é a falou, Escócia. assim, porra, seus filhos da puta, vocês têm 2 uniformes azul, vocês querem me fuder, seus arrombados? Faz a porra numa camisa nova aí. Faz um branco, né, mano? É, Você é idiota, cara, não, faz faz branco, laranja. faz da cor do cu da tua mãe, sei lá, inventa qualquer coisa. Dos caras, beleza, pegaram e fizeram um laranjão cor de cone de trânsito, assim. Essa é a Escocinha, né? Que depois acabou sumindo. A gente debandeia um pouco quando fala 2006, porque a preparação pra Copa do Mundo, gente, foi um negócio assim. Nossa. É, uma piada. Beleza, vamos falar uma coisa que interessa. Que até Só não foi pior que o Brasil em Vegas, né? Exatamente, time de escola. O único jogo que importou, sinceramente, beleza, Japão e Equador, ok, uma vitória interessante com o time sul-americano, mas um time extremamente irrelevante, já em 2006. E aí empata em 2-2 com um puta jogo legal contra a Alemanha. Minakisawa jogou praticamente quase o jogo inteiro. E deu ainda aquela assistência pro primeiro gol, né? Exatamente, ele fez assistência no primeiro gol, um jogaço de bola que eu achava que o Japão ia tomar assim uma piada incrível, porque pô, depois que você perde Bulgária e empata contra a Escócia, você vai jogar contra a Alemanha, você fala, caramba, o negócio vai ser muito mais complicado. Por mais que em 2006 a Alemanha ela teve uma campanha, mas não foi assim tão destruidora como todo mundo imaginou, né? A seleção da Alemanha, né? Mas mesmo assim ainda é a Alemanha, né? E ainda assim o Japão conseguiu um empate. Conseguiu. Tinha até chance de ganhar essa partida, essa é a grande verdade, mas alguns erros defensivos não deixou o Japão vencer essa partida. O empate em 2-2 ficou de bom tamanho. Depois jogou contra a Malta e nesse jogo o Yanakisawa acabou não jogando, não perdeu nada para isso. E aí a gente vem para os 2 últimos jogos da carreira do Yanakisawa em seleção japonesa, que foi os jogos na Copa do Mundo. Aí eu tenho que te perguntar, Elias. Japão e Croácia 0-0. Eu lembro da jogada, hein? Akira Kadi toca pro Takahara, que tabela, volta pro Akira Kadi e deixa ele livre na direita. Ele toca rasteiro dentro da grande área, passa por 2 ou 3 jogadores, chega em Nagzawa e ele chuta pra fora. E aí, cara? Foi aí que surgiu o QBK, né? Pra quem não sabe, QBK é uma sigla que os japoneses inventaram porque na coletiva de imprensa, na entrevista ali do Yanagisawa, eles perguntaram, mas por que você errou esse gol? O que aconteceu? É porque a bola veio de repente. Cara, jogador profissional falando... Não dá, cara. Até porque que a gente falou lá no começo do programa, né? O cara que sabia que tinha uma qualidade, pô... Gente, vê os lances de 97, 98, vê os highlights de jogos de 2000, 2001 pela equipe do Kashima, a qualidade de toque de bola, ele teve um gol que o cara lança a bola e ele mata com o pé esquerdo e arremata com o pé direito em seguida. Então assim, é claro que é um cara que obviamente veio de uma lesão muito séria e tudo mais, mas ainda assim é um inacreditável futebol clube, né? O gol perdido dele naquele jogo contra a Croácia, né? Eu não sei se era o gol que daria a vitória, porque provavelmente a Croácia viria com tudo ainda, porque era obviamente que esse gol foi já tinha 5, perdido 6 pênalti. minutos, né? Tinha perdido o pênalti, o cacete, mas assim, seria um outro jogo depois desse gol, né? Obviamente, né? Ah, com certeza. É isso. Elias, foi por causa desse gol que depois contra o Brasil o Yanakisawa foi sacado? Óbvio, né? Óbvio, você não vê o Zico socando o banco de reserva. Aquele negócio, tipo, a parte de cima, né? Ele põe a cabeça e fala, nossa, não acredito, né? O cara perdeu o gol. Mas acontece, né? É os riscos que você corre por estar colocando em campo um cara que há 2 meses atrás o cara tava com o pé quebrado, né? Então, né? Não é impossível acontecer isso, um cara não tá um dia ruim, né? Depois disso, Elias, eu posso te falar o seguinte. Após 2006, realmente fecha-se a cortina para o Yanakisawa para a seleção? Ou você acha que pelo menos para 2007, para um começo de renovo para 2008, que aí começou aquela corrida? A gente já falou dos Renomarus, né? Então esse Renomaru meio complementa vários, né? Começa a corrida para 2010 e a busca incessante de um centroavante, né? Mas não daria para o Yanakisawa pelo menos... Para 2007, 2008 ainda se manter na seleção, você acha que realmente ali aquela perdida ali acabou qualquer possibilidade? Aquilo ali ferrou com ele, né? Ali já não dava, né? É melancólico, mas é a vida, né? É assim que funciona, né? Mas pra questão de J-League e tudo mais, não fez muita... Obviamente fez falta, né? Mas aí depois o cara conseguiu ser
ser campeão em outras equipes, obviamente, né, sendo o banco do Kashima, mas mesmo assim ainda conseguiu jogar muito bem e fazer parte do Best Eleven da J-League jogando uma equipe muito menor. Teve lá os seus golzinhos interessantes e seus jogos já veterano jogando pelo Vegeta Sendai. E aí, né, a gente partiu para essa derradeira um pouco mais veterana da carreira do Nakazawa, né? Mas foi uma carreira bonita, não dá pra se dizer. Números totais, Elias, você tem pra mim aí quais foram os números totais da carreira do Nakazawa? Na seleção? Na seleção. Na seleção japonesa, nosso querido Yanagisawa, ele tem 58 jogos e 17 gols. Olha aí, um número interessante, né? Na J-League o número é muito maior que isso. Né? Só de J-League foram 415 jogos e 108 gols. Na J-League, né? Na J-League. Mais 16 pela seleção principal, fora os que é incontáveis aí pela seleção de base, que obviamente isso é muito difícil de encontrar. Foi uma carreira, né, no mínimo, mediana para alta, não foi uma carreira ruim, não. Na seleção olímpica foram 4 jogos e 1 gol, e no sub-20 foram 5 jogos e 4 gols. Caramba. E se a gente fosse pensar em título, né, ele foi considerado... teve um ano que ele foi considerado o jogador do ano, né, que foi obviamente aquele que ele foi em 2001, né, foi considerado jogador do ano. Tem 5, né, taças da J-League, né, todas pelo Kashima, né, 97 não, perdão, 96, 98, 2000, 2001, 2007. Né? Ainda ganhou ainda uma taça pelo Kashima, né? Taça do Japão pelo Kashima em 97 também. Ganhou 3 Supercopas, 97, 8 e 9. E ainda ganhou 3 Luvan Cup 97, 2000 e 2002. E campeão da Copa da Ásia em 2000 com a seleção, né? Verdade, campeão da Copa da Ásia 2000 pela seleção. Uhum. Cara, e o Yanagisawa, assim, apesar do vacilo, né, do QBK lá, é um jogador que eu tenho um carinho infinito, assim, sempre vou amar esse cara, porque ele fez parte, assim, da minha adolescência, principalmente na adolescência de jogar videogame, cara, que, nossa, e até hoje eu jogo com ele lá, ele é meu preferido, e inclusive o gritinho Yanagisawa do John Kabira. É verdade, assim, do John Kabira realmente é bem icônico mesmo, né? Uhum. E o cara foi considerado jogador do ano em 2001, né, cara? Isso não é pra qualquer um, né? Realmente isso é muito difícil, né? E detalhe, né? Eu acabei de ver aqui que ele conseguiu ser 3 vezes estar no Best Eleven, né? Então ele tava em 2008, como a gente falou. Em 2001, obviamente, em 98, né? Então o cara 3 Best Eleven e tudo mais. Então, assim, uma carreira maiúscula que não deixa a desejar a ninguém, a não ser aquele gol contra a Croácia. Que eu acho que essa foi a grande, sabe, a única marquinha, sabe, negativa. Do resto, eu acho que se não fosse esse... Talvez ele nem tivesse entrado ou tivesse perdido um gol de uma outra maneira, acho que seria um pouquinho mais ok. Mas eu acho que a marquinha negativa fica realmente com esse gol contra a Croácia. Aí. Mas esse é o grande problema dos seres humanos, né? Eles lembram mais dos erros do que os erros. Você pode fazer assim, ter 1 milhão de acertos na vida, cara. Mas uma que você erra mais. Um erro estraga. Então, a gente até espera que esses programas que a gente faz desses jogadores, alguns muito lendários, né, como Kumamoto, Honda, né, Kazu, Nakamura, que são jogadores que são, assim, ao concurso em qualquer situação, né, na maioria delas, pelo menos. Mas quando a gente fala de alguns jogadores que são menos, né, talvez menos badalados ou jogadores mais folclóricos, é também para mostrar também que essa galera também tem muito do seu valor também, independentemente se o cara fez um gol de uma final, se o cara foi multicampeão, no caso do Nakazawa até foi multicampeão para a equipe do Kashima. Ele tá, obviamente, nos Legends do Kashima, até então tem um jogo em 2015, né, que ele acabou participando também. Então, assim, é um jogador de história, a história é contada com vários capítulos, e essa, obviamente, foi o capítulo do grande, né, Atsushi Yanagisawa. E é um dos meus programas preferidos, esse. Olha aí. E a gente fecha bem, né, 2020, né, um ano complicado com vários fatores. Pelo menos a gente conseguiu fazer alguns jogadores lendários. E claro, a gente sempre fala, tem uma lista gigante de jogadores pra gente fazer pro ano que vem. Mas a gente tá sempre aceitando indicações. Então se você gosta do nosso programa, gosta do nosso conteúdo, indica pra gente aí os jogadores que vocês acham que devem estar de qualquer maneira pra 2001. A gente já tem uma lista gigante aí pra vários anos aí. Essa 2001 tá louco, voltou 20 anos. Porra, voltei 21 anos. Cara é pudo atleticano, né, cara? Lembrou 2001 já. Cara, atleticano, o cara tá lembrando. Que pariu. O cara é o torcedor do coxo, tudo maluco. Qualquer coisa acha que tá falando do rival dos caras.
Cara, mania de perseguição, né, mano? Puta que pariu. Mas pra 2021 a gente tem várias listas de jogadores aí pra gente fazer as lendas. Também tem as lendas reversas que a gente acabou não conseguindo fazer pelo ano também, mas tem muito jogador pra gente tá falando aí. E acho, meu querido amigo, que a gente fecha 2020 com o pé direito, correto? Muito bem. Não com o pé direito de Anagsal, né? Exatamente. Com o pé direito com o gol, com os gols que ele, pelos 100 e tantos gols, ou pelos 16 gols pela seleção, né? Não contra aquele pé direito contra a Croácia. E, cara, só falando das pérolas, Anagsal ele já foi chamado de Yanagashiwa, de Yanagashawa. No jogo eu tava vendo o jogo contra a Hungria, era o Yanagashawa. O Galvão Bueno no jogo contra o Brasil ele falou Inagizawa. Na Sport TV, eu não vou rir porque muitas vezes eu acabo errando o nome dele também. Devo ter errado durante esse programa também algumas vezes, então realmente eu não vou zoar como perdoo aqueles que erram também. Muito bom. A única coisa que eu não perdoo é vocês ainda, depois desse programa, confundir o Takahara com o Yanagisawa. Isso não pode mais acontecer. É uma coisa confundir o Takahara com o Ono, que são careca, né? Não confundir. Porra, não dá, né? Aí é muita loucura. É que só o ruivinho do time lá, sempre com o cabelinho ruivinho lá, pô. E assim, lembra, se o cara tá fazendo mais gols fáceis, é Naxal. Gols mais difíceis, né, e chutão é o Takahara. É a base pra você distinguir um do outro. O Yanagisawa é tipo a equivalência do Kawaguchi no gol, assim, que o cara fazia golaço, só fazia golaço, perdia uns gol paia, e o Kawaguchi fazia umas defesas monstras, tomava uns frangos aleatórios. É bem isso mesmo. Mas é isso, voltamos agora em 2021, né, 2001 como eu errei agora de pouco, com mais Hinomaru, com mais lenda. Temos alguns programas marcados para o comecinho do ano, antes de nossas queridas férias, mas não se preocupe, se você está ouvindo esse Hinomaru agora, né, quando ele está sendo lançado, teremos alguns programas logo no comecinho de 2021, antes das nossas fatídicas férias aí do mês de janeiro, mas temos pelo menos mais alguns programinhas. Então, Elias, um bom final de ano para você, um feliz ano novo para você, para todos os queridos ouvintes que nos aguentaram durante mais um ano e até a próxima daqui 1 ou 2 semanas. Para você também, meu irmão, muito obrigado aí, muito obrigado pela companhia, né? Esse 2020. Tivemos aí, foi complicadinho, né? Tivemos uns desencontros e tal, mas deu tudo certo, graças a Deus. Infelizmente fizemos menos programas do que a gente queria fazer, mas conseguimos bater uma meta aí. E tamo aí ano que vem. Quero agradecer você, principalmente agradecer os nossos queridos fãs do Hinomaru que nos acompanharam esse ano novamente. E ano que vem tem mais, né? Até o ano que vem, se Deus quiser. Até ano que vem, Tiagão, até ano que vem. Galera, feliz ano novo. Juízo, não se aglomerem, não aprontem, por favor. A gente precisa sair desse buraco. E Exatamente. você é fundamental pra gente sair desse buraco, beleza, galera? Por favor, se cuidem, álcool gel, máscara, não se amontoem. Por favor, galerinha, até ano que vem. Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês. Valeu! Valeu, abraço, tchau, tchau. Sayonara.